para todo mundo falando da Parashá, o Rabbeinu Roni Hadidi e eu, Meir Kalon. A gente está na Parashá Toldot. Toldot é a Parashá que fala da história, parte central talvez na Parashá é a parte entre Esav e Yaakov, a diferença entre os dois. E é importante, né, como introdução, sempre falar, eu encontrei com uma professora que dá aula aqui em Israel em colégios ortodoxos, e ela falou que, por um lado, é bacana que as crianças aqui em Israel recebem uma educação tão forte no que se refere à Bíblia. Por outro lado, tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Ela falou, quando as crianças aprendem a Bíblia aqui, a história que nem dessa semana, né? O Yaakov, o Esav, o Yaakov roubou a primogenitura ou primogênito não sei o que, do Yaakov, do Esav, e roubou as bênçãos, e é como uma historinha de crianças, o que nem Adão e Eva, etc, etc. E não compreendem que existe um plano mais profundo na história, que vem trazer ideias mais profundas, né? E como o pessoal aqui em Israel, né, estuda quando é criança a Bíblia, depois quando cresceu não tem mais tempo para isso, você fica com a mesma ideia. Quer dizer, você não cresce junto, na verdade. A gente sabe que a Torá é Pardes, né? Pardes é Pshat Remesh Drash Sot, que tem explicações, tem 4 níveis de explicações, desde o plano mais simples até o plano mais profundo espiritual. E talvez nesse ponto é importante frisar, né? Como é importante pessoas que nunca estudaram, quando entram já na Bíblia, podem entrar direto já, talvez em níveis mais altos de compreensão, que é o que a gente procura no pequeno tempo que a gente tem aqui fazer, no primeiro tempo, pouco tempo que a gente tem aqui para fazer. Isso eu queria tentar entender um pouquinho outra vez, né? A gente fala sobre Yaakov e Esav, né? São duas forças, né, do povo de Israel. Eu não sei se a gente já falou isso antes também. Existem coisas muito estranhas aqui na Parashá, né? Em primeiro lugar, que a própria Rivka, ela prefere o Yaakov, que está Yoshev Olim, aquele ingênuo que estuda a Torá o dia todo, ele está na tenda estudando, né? O intelectual da família. E o Esav, que está no campo, caçando, o caçador, o homem de atividade, né? O homem de campo, etc. O Yitzhak prefere o homem do campo e a Rivka prefere o homem da tenda, o homem que está estudando, né? Eu queria tentar entender então o que na verdade essa força do Yaakov representa, o que essa força do Esav representa e qual é o ideal no final das contas, né? Porque a gente tem que tentar chegar no final das contas no ideal. Sim. Porque Esav foi postulado também, né? Porque... Sim. Há quem diga que o pai deles, Yitzhak, achava que a Am Yisrael saiu dos dois lados, das duas vertentes, que é Esaú e Jacó, né? Da maneira que você falou, um lado mais intelectual, espiritual, e o outro lado mais físico e mais guerreiro e mais prático e tal. E na verdade mesmo os nossos sábios, eles identificam duas civilizações, ao ponto que os sábios na época do Segundo Templo gostavam de identificar o Império Romano como descendentes de Esaú. O Esav, é o Império Romano no mundo. E existe também uma ideia muito interessante dos nossos sábios, que fala que o nosso Mashiach não chega até que Esaú vai dominar o mundo inteiro, até que a lei de Esaú vai dominar o mundo, a ideologia vai dominar o mundo, e depois vai poder chegar o Mashiach. Então, de certa maneira, se a gente for tentar entender isso agora de maneira retrospectiva, o que foi essa lei que tomou conta? E se o Esaú, a identificação dele com o Império Romano, uma coisa muito forte no Império Romano é o que se chamava Pax Romana. A Pax Romana é a lei romana, é a legis romana, que ela, quando o Império Romano ele foi se alastrando, ele foi se expandindo. Ele foi se expandindo, ele também promulgou uma lei no mundo. Até o ponto que, por exemplo, no Brasil, em outros lugares, quem estuda direito, o direito é o direito romano, que é a parte jurídica, vem de toda essa civilização que é de Esaú. E hoje em dia, realmente, essa Pax Romana, essa lei... Menos atirar pessoas para os leões, né? Que isso foi tirado do... Isso acho que foi retirado. Isso foi uma decaída na época. Se faz hoje na imprensa, né? Nos jornais se faz isso, né? Você tira as pessoas pro... você pode matar de outra maneira também. Hoje de maneiras mais sutis ou menos sutis. E essa lei, ela se alastrou no mundo inteiro, ou seja, o mundo ocidental, que a gente fala de cultura ocidental e tal, de tribunais e tudo, isso se alastrou no mundo inteiro. E se a gente for entender assim, então dá para começar a entender isso que os sábios falaram, que o Mashiach do povo de Israel não chega enquanto essa lei romana não
toma conta do mundo. O que a gente pode entender disso, de modo geral? O que é essa lei romana? O que é essa lei romana? O que representa essa lei romana? O que é essa lei romana? Então, a lei romana, pelo espírito dela, é a Pax Romana. É a paz romana. O que é a paz romana? Paz romana é você, através da força, você apaziguar os lados. O direito romano é um direito que fala que não obrigatoriamente está procurando a verdade, a gente está procurando, pela força, instalar a paz. Ou seja, é assim, você não pode fazer isso porque o teu direito acaba na hora que começa o direito de outra pessoa. Ou seja, é uma justiça que não obrigatoriamente está procurando a verdade e tal, mas é uma justiça de limitar e botar cada um no seu canto para ninguém se destruir. Ou seja, é de segurar, controlar as forças. Tem muitas forças no mundo, e se a gente não, por forças de tribunal, de polícia e tal, coerção, a gente não conseguir segurar todas as pessoas, aí o mundo vai para o caos. Por isso que eles dominaram o mundo todo para botar ordem no mundo? Isso foi, eu não sei analisar essas coisas, mas foi parte de toda essa filosofia, foi que você põe, você faz um estado de poder, de certa maneira, democrático, menos democrático, mas a lei está para falar onde eu termino o meu lado, começa o seu lado. E depois de que o mundo já tiver chegado nesse nível tal, evolutivo, pode-se falar em Geulah, em redenção, em Mashiach. Então isso, de certa maneira, se a gente for pensar em plano pessoal, tem esse lado. Esse negócio de lei romana está ligado a o que a gente chama de Yetzer Hara, má inclinação. Que a gente tem que aprender a botar limites no nosso Yetzer Hara. E desde a maneira que a gente fala Shekadma Derech Eretz La Torah, antes de você começar a praticar a Torá, você tem que ter, como se fala Derech Eretz em português? Como se traduz? Isso. Bom comportamento, modos, bom comportamento. Ética. É uma ética, bom comportamento. Existe um plano básico que primeiro a pessoa, ou a sociedade, ou o mundo, ou a humanidade, ou a civilização tem que ter. E depois disso você pode falar em um plano mais elevado. O que é o plano mais elevado? É o plano da Torá. Que é o plano já ligado, se a gente for falar de maneira espiritual, nem chamar a alma da pessoa, de você poder se expandir mais ainda e a Geulah, que Deus esteja no mundo e que as pessoas vão estar espiritualmente desenvolvidas. Mas isso tudo é depois que tem um plano muito básico, que é que tem tribunais na Terra, que está todo mundo mais ou menos educado, contido, a coisa está organizada, não estão matando ninguém em praças públicas assim, sem tribunal, sem nada. Então, isso é uma coisa gradativa. Bom, primeiro ponto é manter a ordem mundial. Existe uma ordem. Que os romanos queriam fazer. Em primeiro lugar, é uma ordem mundial. Você tem que instaurar uma ordem no mundo. Não saia da ordem. É igual, vamos dizer, um professor que, antes de poder, ele quer dar uma coisa muito legal para os alunos, mas enquanto não tem uma ordem básica na sala, ele nem pode chegar naquilo. Então existe uma ordem, às vezes usada até por coerção, por força, para fazer isso. Então qual o grande problema de Esav então? Então na verdade a ideia seria boa, então colocar a ordem mundial está uma ideia perfeita. Sim. E talvez o que a gente propôs no começo, que você disse, sim, de talvez juntar o Esav com o Yaakov juntos, enquanto Esav poria ordem no mundo, claro, e Yaakov acrescentaria, talvez, exatamente, esse era o programa. Acrescentaria então a parte mais profunda, espiritual, claro, né? Claro. Seria, eu costumo dizer talvez, né, que o Esav seria o ministro da defesa, sim, e o Yaakov seria o ministro o grande rabino, responsável por toda a parte espiritual do povo. Acrescentar uma ética mais espiritual, talvez, acrescentar. O que deu errado. O que deu errado, exatamente. O que deu errado, o que deu errado, o que deu errado é o fenômeno que os sábios dizem, Eved Kimlor. O que é o Eved Kimlor? É o escravo que virou ser rei, ele sentou no trono do rei. O lado do poder, querer o poder pelo poder por si, e não como uma infraestrutura para uma coisa depois que tem que chegar. Isso é importante. O Império Romano, ele fez isso porque a gente chama em português de fisiologismo. É para a gente poder manter no poder. O motivo a gente estar no poder é para poder estar no poder. É transformar os meios em objetivo. É a discussão dos sábios sobre o Império Romano. Os nossos sábios discutem se o Império Romano foi positivo ou negativo. Então, alguns sábios falam, o Império Romano, ele é muito bom, olha só a civilização que ele criou aquedutos e estradas e pontes e cidades, e maravilhoso, isso é ótimo, isso é muito bom para a civilização.
E o outro sábio fala, não, tudo que ele fez só para ele mesmo. Shimon Bar Yochai. Isso é só para... Auto-interesse. Isso é para o auto-interesse deles, para o interesse próprio. Então a pergunta é para que você faz isso? Se é uma coisa preliminar para um desenvolvimento futuro da humanidade, ou é uma coisa por si só. Isso a gente pode jogar para o plano pessoal nosso. Tudo que a gente faz. Se todo o nosso, as coisas materiais que a gente faz, de dia a dia, essa sobrevivência, ela tem um motivo, é um fim em si mesmo, ou ela é só uma estrutura, ela é um preliminar, ela é uma base, ela é um suporte para outro andar espiritual. Porque hoje as pessoas descobriram, chamam isso do grito de Esaú, o grito de Esaú. O grito de Esaú é que ele não está satisfeito com tudo que ele consegue. Ele fala, eu vou morrer, o que adianta tudo? Pega a tua progenitura de mim. Porque o Esaú, tudo que ele vai fazer no mundo para tentar conquistar no mundo, não vai dar para ele felicidade. Isso não dá felicidade. Porque a felicidade do ser humano, no final das contas, é quando ele evolui e ele consegue transcender só dessas conquistas materiais e ele também entra no plano espiritual, ele pode chegar numa verdadeira realização. Para isso você tem que transcender só as coisas materiais. Mas por outro lado, erra quem pensa que você pode chegar nos planos espirituais sem montar uma base básica, material também. Que esse era o plano de Yitzhak. Eu tenho 2 filhos. Olha, esse filho, ele é um gênio a nível material. E esse filho é espetacular a nível espiritual. São 2 vertentes que nelas a gente vai poder montar o mundo. Aconteceu o que aconteceu. E Esav não era alguém que podia trabalhar, vamos dizer assim, percebeu que associada. não é exatamente o caminho dele, né? Não é exatamente o caminho dele. E mais do que isso também, né? Quando a gente vê a bênção, eu estava vendo antes no Pasuk, a bênção que Yitzhak deu para Yaakov quando pensava que era Esav, ou seja, ele tinha intenção de dar para Esav, ele deu uma bênção que ele pretendia dar para Esav, que Yaakov seria escravo de Esav. Sim. E é uma coisa impressionante imaginar sobre isso, né? uma possibilidade dessas. Quer dizer, ele realmente tinha crença que o Esav poderia botar uma ordem mundial, e não só isso também, como a parte espiritual estaria subjugada à ordem mundial. Isso é uma coisa mais... Mas você tem que dar para cada um alguma coisa. Igual a gente, o tefilin, nos nossos filatérios da cabeça, tem um cabelinho que fica para fora. Que os sábios dizem que isso é um presente dando para o Yetzirará. O Yetzirará vê tanta do chá no tefilin, eu também quero alguma coisa. E aquilo é para o Yetzirará. Então, no organismo da pessoa, você tem que também dar um presente para o Yetzirará. Você tem que jogar para ele uma sardinha, alguma coisa. Um ossinho. Então, a gente tem que estar muito realmente consciente do lado Esav, nosso lado Yaakov. Não pode reprimir totalmente o lado Esav, como algumas religiões tentam com celibatário ou coisas do gênero, ou não beber álcool, ou não casar, essas coisas. Você está reprimindo todo o teu lado Esav. E não pode ser totalmente só Yaakov, ou você não pode reprimir totalmente Yaakov e ter uma vida totalmente de hedonismo. O equilíbrio tem que ser muito consciente. O Esav representa, então, talvez as necessidades básicas do homem, né, que são necessárias para o homem, para ele poder viver, enquanto Yaakov representa a parte mais transcendental, né, que vem acima disso também. Eu sempre completo, uma vez eu falei, acho que em espanhol também, eu volto isso para português, talvez isso para terminar a ideia, que a Rivka, está escrito que quando ela começou a sentir na barriga dela, que quando ela passava por causa de idolatria, alguém queria sair da barriga, que era o Esav, e quando ela passava do lado de sinagogas, o Yaakov queria sair. E ela não sabia que ela tinha gêmeos, porque não tinha ultrassom naquela época ainda. Ela foi perguntar na Yeshiva de Shem Ever, assim que o Rashi traz, né? O que está acontecendo lá? E eles falaram para ela, você tem gêmeos na tua barriga. E eu falei para alguns alunos meus que eu acho que tem uma analogia bárbara aqui, na verdade, da ideia da pessoa, ou talvez da sensação que todos nós temos de dupla personalidade no dia a dia, né? Eu dei um exemplo, por exemplo, né? Eu estou fazendo dieta, eu vejo um bolo muito gostoso na minha frente, né? Uma coisa deliciosa, né? E se eu te perguntar agora, você quer comer ou não quer comer? Você quer e não quer, certo? Eu quero comer, mas eu também não quero comer. E aí a pergunta se levanta, então quem é você? Você é o Rony que quer comer o bolo ou você é o Rabino Rony que não quer comer o bolo? Quem sou eu? Você quer ficar feio? Quem? Lama ze anochi, está escrito no versículo, né? Quem sou eu então? Lama ze anochi. Por que eu sou eu então? Quem eu sou eu? Eu sou o que quer sair para as casas de idolatria ou eu sou aquele que quer? Quem sou eu? Onde está a minha vontade? E a resposta vem
Isso que no Tânia se explica isso muito também, você não é nem isso e nem isso. Você é algo sobre os dois. Você é o juiz dos dois. E isso, na verdade, representa a Rivka, a Rebeca, né? Rivka, ela representa, na verdade, quem está acima dos dois. Ela vê as duas forças, ela vê o Yaakov, ela vê o Esav, e ela vai definir agora quem vai estar por cima, quem vai estar por baixo. Sim. E ela realmente faz toda aquela manipulação na Parashá, porque ela decide que ela quer colocar o Yaakov em cima e o Esav embaixo. Então ela manipula toda a história. Isso representa, na verdade, as nossas forças também, né? A gente tem que olhar para as forças, medir as forças do bem e do mal, colocar cada um no seu lugar e decidir agora, calma, que força eu tenho que usar agora? Porque às vezes tem que usar as forças do mal também. Sim. Que nem a Torá obriga. Mas para isso fazer ultrassom, igual você falou, tem que estar consciente das forças internas. Isso é uma auto-introspecção. Auto-introspecção. Mas isso a gente vai deixar para outra vez então. Para vocês todos um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Boas forças. Escolha.